Fala comigo, galera, beleza? Tudo bem? Meu nome é Rodrigo, gostaria de falar com vocês aqui. Estamos começando, é o primeiro vídeo do meu novo canal Imperador da Spin. É isso mesmo. Aqui eu vou contar a história de um iniciante na direção que comprou seu primeiro carro, passou por alguns perrengues e vai contar para vocês tudo o que aconteceu, esse conhecimento do veículo, essas coisas que a gente não sabe muito bem, mas que vai aprendendo na prática. Vai perguntando, vai pesquisando, vai procurando, lê o manual, vê vídeo. Isso tudo estou fazendo, fiz no começo, vou continuar fazendo porque é muita coisa, muita informação que tem no carro, muita coisa que a gente nem sabe. Vou contar para vocês algumas histórias, alguns perrengues que aconteceram comigo no trajeto, como começou a história e esse início todo do canal com a Spinzona aqui, ó, Spin LTZ 2013 automática, um carro muito bom. Eu comprei ela porque eu tinha uma necessidade muito grande como já estava tudo certo, planejado, tudo programado para a gente mudar, eu, minha esposa, meus filhos, 2 cachorros, uma gata, isso tudo, mudar para João Pessoa, onde nós moramos hoje atualmente. Nós morávamos em Pindamonhangaba e estávamos decididos a mudar de cidade, achar um local que tivesse todo o atrativo que a gente precisa, que a gente gosta, e reunindo todas as características, João Pessoa foi o lugar escolhido. Foi o melhor lugar que a gente poderia viver o resto de nossas vidas, vamos dizer assim. E adquirimos essa Spin LTZ 2013 automática. Vou falar com vocês do começo ali. Primeiro, eu morei no Rio de Janeiro durante 30 anos, 30 e tantos anos. Fiquei 1 ano em São José, lá em São Francisco Xavier. E depois morei 3 anos em Pinda. E agora estou aqui em João Pessoa. O que acontece? Eu tentei no Rio de Janeiro tirar a habilitação. A primeira vez eu tive as aulas na autoescola, fiz o processo. Na verdade, eu fiz a prova teórica, tive as aulas, mas na última aula minha prática, a diretora da autoescola falou para mim que não teria como eu fazer a prova porque o tempo tinha expirado, o meu ano tinha passado. Antigamente era um ano, isso aí em 2010, 2009, uma coisa assim. Trabalhava na Coffee Break, vem de System Coffee Break, lá no centro da cidade. Ô, rapaz, como eu peguei ônibus de trem para ir para aquele lugar. Eita, Coffee Break, um abraço pra galera da Coffee Break, Ricardo, Aliene, Ulisses, Rodrigo, Maurício, Marcos, tanta gente que passou por lá, se eu falar com o nome de todo mundo, fica o dia todo. Então voltamos lá. Aí não consegui, fiquei muito chateado, fiquei frustrado pra caramba, desisti de ver, não quis fazer, porque ela queria que eu pagasse algumas coisas, não pagasse outra, para eu poder dar continuidade. Eu não aceitei, fiquei injuriado, podia ter aceitado, podia ter pago, ter feito. Aquele tempo eu ainda era solteiro, não tinha compromisso com nada, eu podia gastar meu dinheiro de boa, tranquilo, conseguiria fazer tudo isso. Só que eu não fiz, decidi por não fazer, e o que aconteceu? Fiquei sem habilitação, foi passando, continuei na empresa, saí de lá em 2014 da empresa. Rapaz, 2014? Não, 2013? Não, saí em 2019, pô. Pirei aqui. Saí em 2019, e nisso que eu saí da empresa, em 2019, fiquei em 2005 até 2019 lá, e resolvi, falei, agora eu vou tirar a habilitação. Não tem jeito. Fui tirar a habilitação. Paguei a autoescola, fiz as aulas, passei na teórica, comecei a ter as aulas práticas, tive as 25 aulas práticas, que era antigamente. Até 19 acho que era 25. E fui fazendo. Fiz aula. Cara, chegou no dia da prova, antes da prova, a prova foi no sábado, na sexta me chamaram para fazer um simulado, tá ligado? Eu queria fazer um simulado no local, eu falei que não, tava confiante, eu já sabia o que tinha que fazer. Eram 4 pessoas que iam fazer prova esses dias. Os 3 rapazes foram fazer essa prova no simulado e eu não fiz. Chegou no dia, os 3 fizeram o primeiro, passaram, e eu fui por último, não passei. Entrei na vaga, peguei o carro, entrei na vaga, estacionei o carro, parei o carro, desliguei o instrutor de fora, ficava um instrutor dentro do carro e um fora.
falou que o carro estava torto, que era para eu alinhar. O que eu fiz? Fui alinhar o carro, deixei o carro morrer. Já perdi acho que 1 ponto ou 2. Depois, eu conversando com o meu instrutor aqui, lá em Pinda, ele me informou que quando acontecer isso, você não precisa, você não é obrigado a acertar o carro. Você perde 1 ponto só, por ter deixado o carro torto, mas você não corre o risco de deixar o carro morrer e acontecer isso. Foi o que aconteceu comigo. Se eu tivesse perdido 1 ponto só, talvez eu não teria sido... Mas mais pra frente aconteceu uma coisa pior ainda. Aí eu saí com o carro, fiz um percurso que estava faltando, saía de primeira, passava a segunda, fazia curva, acelerava, parava, primeira, segunda, depois passava a terceira e praticamente acabava a prova. Mas nisso que eu fui passar a terceira, cara, nossa senhora, que vergonha. Eu errei a marcha. A cara de pasmo que eu tô aqui. Errei a marcha, não entrou a terceira, se eu não me engano. Entrou a quarta, segunda, primeira, não lembro qual que entrou, só que deu aquele tranco no carro. Na hora o cara mandou parar. Nossa, o coração foi lá no céu e voltou assim, fiquei desesperado. E o que aconteceu? Já era, fui eliminado, desclassificou, não deu mais. Aí eu, nossa, cheguei em casa, fiquei arrasado. Tava tão confiante, agora vai, agora eu consigo. Não consegui. Não consegui, fui lá, tirei o... Aí também desisti também. Não quis mais também, não quis saber mais nada, não quis fazer mais nada. Aí passou o tempo, fiquei... Veio a pandemia, logo em seguida, 2020 ali, no começo de 2020, pandemia, aquela coisa toda. Mas na verdade, acho que eu já estava na pandemia. Quando eu fiz a prova, já estava ali naquele meio de pandemia, todo mundo fazia prova de máscara, aquilo tudo. Então passou e eu não quis mais, desanimei também. Fiquei também sem vontade nenhuma. Aí veio todo o processo de mudar de cidade, conversa com a mulher, os filhos numa insegurança com escola lá, com negócio de violência, e a gente falou assim, pô, vamos mudar, vamos sair daqui porque não tá dando. Entramos em acordo, conversamos, eu estava trabalhando em outra empresa já, saí de lá também, e o que aconteceu? Fomos escolher o lugar. Procura. São Francisco Xavier, lá em São José dos Campos, longe, lá nas alturas. E o que aconteceu? Um amigo do meu tio, caminhoneiro, que trabalha com mudança, aceitou levar a gente, um preço legal. Fomos para lá. Senhor Jesus, lugar turístico, muito bom, lugar maravilhoso, lugar incrível. E lá, ficamos 1 ano, eu até tentei, o cachorro tá mijando na parede de novo, oh meu Deus do céu. Eu até tentei entrar no processo porque eu tinha, pessoal, por causa da pandemia, foi prorrogado mais um ano, então eu conseguiria tirar com o meu processo antigo. Só que o rapaz não conseguiu acertar para mim, eu acabei também não conseguindo fazer lá, ficamos 1 ano lá, depois saímos, viemos morar em Pinda. Aí em Pinda, depois de um ano, quase um ano e meio mais ou menos, eu resolvi entrar na autoescola de novo. Falei, agora eu vou, agora ninguém me segura. E foi antes dessa mudança que teve agora, né? Então fui lá, fiz inscrição, assisti todas as aulas, fiz aquilo tudo, todas as provas, passei tudo, fiz todas as aulas práticas, passei na prova, fui fazer a prova, fiz o percurso. Perfeito, eu fui o último aluno da escola, autoescola Bibi, lugar muito bom, cara, muito bom instrutor. Agora com essa mudança, mudou quase todo mundo, quase todos os instrutores foram mandados embora, mas eles estão trabalhando como autônomo, tá? Inclusive o João do Trânsito, meu parceiro, amigão, esse é bom, hein? Esse cara é bom, muito bom. E o que aconteceu? Me habilitei, tirei a habilitação no começo do ano, cara, saiu dia 28 de janeiro, saiu minha habilitação. Mas antes disso já tinha ido na concessionária para poder comprar um carro. Fomos procurar o carro porque a gente precisava de um carro com 7 lugares. Conversei com eles, o pessoal da autoescola, conversei com o João, do instrutor, ele falou, cara, não tem jeito, você vai ter que ter um carro com 7 lugares. E as outras pessoas que tinha era a Doblô, difícil de achar, não estava conseguindo com 7 lugares. Também não estava querendo muito a Doblô. Tinha a Spin e o Nissan, um carro da Nissan, cara. Eu esqueci qual é a marca, mas um também tem 7 lugares. Eu tava negociando com 2 caras de locais extremos, um em Guaratinguetá e outro lá em... Sai daí, Tó! Bora!
Um em Guaratinguetá e o outro lá em Taubaté. Taubaté, Guaratinguetá, negociando. E acabou que eu fiz o quê? Conversando com a mulher, falei, vamos procurar ver se a gente acha. Vamos dar um passeio, a gente tem que procurar mesmo. Eu tinha saído, eu tava de férias da DBTEC, empresa que eu trabalhei lá em Pinda. E o que aconteceu? Vai eu com a mulher para Taubaté. Chegando em Taubaté, entramos na Via Auto Shop, caçamos, rodamos, chegou lá, cara, pô, eu tô com uma aí, não tinha lugar nenhum. Eu tô com uma aí, acabou de entrar aí, o pessoal tava fazendo revisão, limpando lá, fazendo lavagem, não sei o quê. Aí fomos ver. Gostamos do carro. Vamos dar uma volta no carro. Dei uma volta no carro, que delícia dirigir esse carro, muito bom. Mas, aquilo, né, eu tinha tirado a habilitação, mas não tinha feito a prova ainda quando eu fui comprar. Eu fui dia 15 de janeiro ver o carro e consegui comprar um carro sem habilitação. Olha só, o pessoal de lá que era Revise e agora é Vast Automóveis, entraram em contato com o gerente do Itaú e o gerente do Itaú fez o quê? Conseguiu liberar para mim o meu financiamento sem habilitação. Tirei a habilitação. Não, sem habilitação. Comprei o carro, dei uma entrada, financiei o restante, aquilo tudo, pá, pum, o carro é nosso. Uma semana depois, entregaram o carro lá em casa. O cara entregou o carro e eu, maravilhado, o carro guardado na garagem. Só que eu não tinha feito a prova ainda. Eu falei, enquanto eu não fizer a prova, eu não vou não vou mexer no carro. Só entrava dentro do carro, ligava, conhecendo alguns componentes do carro, né? Fiquei conhecendo a LTZ uma semana dentro de casa, na minha garagem lá parada. Imagine você com um carro parado na sua casa e você deixando ele lá porque você não está habilitado ainda. Fui fazer a prova, graças a Deus deu tudo certo, passei, fiz todo o percurso, não errei nada, fui o último aluno, acertei, botei o carro na vaga, saí, fui devagarzinho, fiz o retorno, nossa, sensacional. Tirei a habilitação, consegui passar, graças a Deus, depois de tanto tempo. E aí o que houve? Logo depois, quando eu peguei a habilitação, no dia que chegou, fui lá, peguei a habilitação, peguei o carro e levei no mecânico. Um erro gravíssimo que você não deve cometer quando você for comprar um carro. Quando você for comprar um carro, vá com um mecânico. Chama um amigo seu, alguém que conheça, converse com ele, vê se ele te ajuda. Sai daí! Olha, falando com os cachorros. Vai com um mecânico. Porque mecânico tem um ouvido tão bom, o pé, tudo que ele faz no carro, ele sabe o barulho que acontece. Quando eu peguei o carro, levei ele no mecânico lá perto da minha casa. Guilherme, mecânico muito bom, cara top de linha, conceituado. Levei o carro para ele. Ele falou, não, traz aqui, Rodrigo, eu dou uma volta com você. Se tiver algum problema, fala. Pegou o carro, deu a volta. Ele, cara, seu carro tá com um problema no motor. Parece ser mancal, junto do cabeçote, essas coisas assim, tá rajando, o motor tava rajando. Peguei, para ter uma segunda opinião. Eu fui fazer fiz a cautelar do carro. Tava tudo certo, quilometragem, tava tudo original, tudo de boa. Não teve alteração, segundo o cara no scanner, tudo que fez. Aí, o que eu fui fazer? Eu tinha feito seguro da Porto Seguro, Azul Porto Seguro. Levei lá. Cheguei lá, os caras ficaram com o carro, e o carro tava com um monte de problema. Um montão. Eu desanimei, peguei o carro na sexta-feira, no sábado, fui de manhã lá, entreguei o carro pros caras, mostrei todos os problemas, eles listaram. E era perto do carnaval, imagina você. Já ficou mais um mês o carro lá, e a gente querendo vir embora, e eu negociando com a empresa para sair. Consegui ser liberado da empresa, depois consegui liberar o carro. Os caras refizeram o motor, tiveram que refazer o cabeçote, a junta do cabeçote deu problema, porque, pelo que eu entendi, a Spin tem muito problema com o arrefecimento. Infelizmente, se você não ficar atento ali, você perde. Aí depois eu vou contar sobre alguns problemas que eu tive. Então fizemos o quê? Viajamos, cara. Saímos de Pindamonhangaba. Só que a gente queria dar um passeio. Eu fui buscar o carro em Taubaté, vim, dei o rolê, cheguei em casa.
Aí nós estávamos para viajar, nossa mudança saiu e pegamos o carro, ajeitei tudo, troquei os pneus, troquei os 4 pneus. A suspensão, o cara falou que estava legal ainda, dava para ir. Tava tudo bem. Teve um problema quando eu levei para trocar o pneu, que foi o motor de arranque. O cabo do motor de arranque, o conector, tava soltando, às vezes o carro travava. O cara foi lá, trocou o conector, acertou direitinho, e o carro ficou, como diria Lambari, filé. Aí o que eu fiz? Preparamos tudo, ajeitamos, quitamos pagamos o aluguel da casa, acho que até o dia 20, mas a gente saiu antes. Deixamos tudo certo, tudo arrumado, saímos de boa. E o que aconteceu? Fomos lá em São Francisco Xavier, onde a gente tinha morado primeiro. Minha primeira viagem longa pela estrada aí partindo foi para onde? São Francisco Xavier. Lá nas montanhas, no altão. Nossa, que lugar maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Fomos lá, despedir do local, dos amigos, né? Ficamos perto da casa onde a gente morou na parte que é rural lá, né? Com a fazendinha, que é dividido, tem 4 casas, 5 casas que tem. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Na rua inteira. Não, 6, tem uma no começo. Isso. 6 casas, a gente morou nesse local. E o vizinho nosso, que era o cara que era responsável ali, cuidava de coisa de água, outras coisas assim, ele recebeu a gente lá, armamos uma barraca no quintal dele e dormimos lá. Se tiver imagem, eu vou botar para vocês aí da gente dormindo na barraca, porque a gente já estava com um projeto de fazer o quê? De dormir nos postos de gasolina, aquilo tudo, e se embora. Aí fomos. Rapaz, dormimos lá, despedimos do pessoal, saímos no outro dia, porque a gente ia para casa do meu pai no domingo. O projeto era ficar na casa do meu pai domingo inteiro e sair segunda-feira de manhã. Você tá doido, cara. Chegamos, rapaz, trouxe muita coisa no carro, além dos cachorros, das crianças. As crianças que eu tô falando são 2 galalaus de 18 e 21 anos. As criancinhas. E, cara, mochila, roupa, dentro da mochila, bolsa de material, notebook, um monte de coisa, cara, muita coisa. O que aconteceu? Eles estavam apertados, estavam difícil para eles ficar ali. Aí nós saímos de São Francisco, fomos em São José, achamos na Autozone. Fomos esqueci o nome da... A gente foi mais... Autozone que a gente conseguiu. Autozone tinha, compramos o bagageiro, estação suporte, o bagageiro tá lá no quartinho guardado, porque ele não passa aqui, aí eu tive que tirar, porque senão ele ia ficar aí pro resto da vida. Porque ele não passa aqui nesse portão da minha garagem e eu tive que tirar ele daqui. Mas, cara, uma mão na roda, se você estiver precisando, super indico, compra. Depois eu vou botar o link de algumas coisas que eu comprei aqui no canal, para poder dar uma melhorada nela, deixar ela melhor por dentro e por fora, aqui, principalmente por dentro. Por dentro que eu falo, motor, a parte toda do carro ali, que eu tô conhecendo ainda e vocês vão me ajudar. Compramos, colocamos tudo lá para cima que a gente pôde. A gente queria o maior de 600, só que não tinha. Só tinha o de 360 litros. Mas é muito bom, espaçoso pra caramba. Colocamos 4 mochilas, colocamos uma bolsa de ferramenta, um monte de coisa nela. E ficamos com espaço para eles poder ficar um pouco mais à vontade, porque estava difícil. Até para mim, eu estava trazendo 5 autotransformador debaixo do banco, as coisas aqui, pasta de documento. A mulher também estava cheia de coisa. Nossa, foi um alívio ter comprado isso aí, cara. Jesus Cristo, muito obrigado por ter ajudado a gente a comprar isso, porque foi complicado. Mas aí depois disso começou com alguns perrenguezinhos, cara. O que aconteceu? Foi no dia que nós saímos de lá, estamos vindo de boa, quando chegou passou de Volta Redonda, se não me engano, Barra Mansa. Chegando em Barra Mansa, engarrafamento, tudo parado. E eu tava no GPS e o GPS mandando eu entrar por dentro da cidade para sair mais à frente. E eu não fui, fiquei. E andou um pouquinho. Cara, teve um acidente terrível na 116, em Barra Mansa. Um caminhão de combustível explodiu.
Fechou tudo, parou tudo, né? E a gente ficou lá umas 4 horas, 4, 5 horas lá parado. E o GPS mandando sair. Sair porque ele deu a rota. Quando resolvemos sair, na última saída, nós pegamos, saindo já era 6 horas da noite já. Conseguimos sair, pegamos, fomos. Aí veio meu primeiro perrengue. Eu, pô, motorista iniciante, né? Tava bem o carro dirigindo de boa, sem problema nenhum. Começou a falhar o carro, cara. Começou a marcha no visor ali, no visor do carro começou a mudar de número e começou a aparecer M1, M2, M3, M7. E eu, que isso? E o carro dando tranco, parou, o carro parou. Pelo amor de Deus, imagine você. Isso aí a gente tava indo para pegar a Serra das Araras. Para descer, cara. E o carro começou a dar tranco, começou a pular, batia e eu, cara, o que houve? O que tá acontecendo? Parei o carro, desliguei ele um pouco, deixei ele lá. Ficamos dentro do carro, ligamos o carro, rezamos pra tudo, cara. Rezamos demais aquele dia. Oração. Fomos descer a Serra das Araras com o carro dando tranco, pulando marcha, não funcionando. Botei no manual para ver se ele ia. E no manual ele continuava pulando sozinho, travava, daqui a pouco desligava. Eu desci com o alerta ligado. A Serra das Araras. Imagina você aquele monte de caminhão. Tinha muita carreta, muita carreta mesmo. Muito carro. E eu descendo a Serra das Araras ali, ó. Fazendo aquele, rodando daquele jeito, devagarzinho, com o alerta ligado. Pic, 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 pic. E os caras de boa, ninguém ficou buzinando, alterando. Viu que a gente tava com problema. Chegou num certo ponto, depois que a gente desceu, nós conseguimos parar um pouco, deixar o carro dar uma esfriada. E fomos direto. Ficamos no meu pai. E lá o carro ficou, mas, cara, foi pedreira, aquele dia foi perrengue demais, cara. Eu fiquei quieto, não contamos pra ninguém, né? Ficou só entre a gente, quem tava dentro do carro não sabia, agora vocês estão sabendo aí também. Mas foi, ó, o coração ficou assim, cara, desesperado. Rapaz, que loucura. Mas tá bom, não vou falar mais não, deixar um pouquinho pro próximo vídeo. No próximo vídeo eu converso mais com vocês, né? Hoje eu vou fazer umas trocas de umas peças, eu vou trocar o filtro de cabine, vou colocar aquele limpador de ar-condicionado, vou trocar aqui a trava do quebra-sol, que tá com problema, quebrou, vou trocar ele, vou filmar, depois eu mostro para vocês como é que faz. A tampa também do reservatório de arrefecimento também, eu vou trocar, eu comprei a nova. E futuramente vai chegar outras coisas também, o limpador de para-brisa, eu vou trocar ele. Depois eu vou pedir pro cara consertar, porque os guichos dele de água não tá funcionando, joga água, da água desce, não sei se a mangueira tá furada, mas eu vou levar lá pro cara consertar. Vou passar aqui o revitalizador de plástico. Tem algumas partes de plástico dele que não estão legal, então eu vou dar uma cara nova para nosso spin, tá beleza? Então, com o tempo aí a gente vai conversando, eu vou falando com vocês. Desculpe se eu falei alguma coisa a mais ou a menos, se eu me embolei, porque é meu primeiro vídeo, é o primeiro vídeo do nosso canal. Não esqueça, Imperador da Spin. Vocês vão entender por causa Imperador, por causa de quê? Tem uns amigos que me chamam, falam que eu... Amigo lá de São José que fala que eu pareço com o Adriano Imperador e que só me chama de Imperador. Ele fala comigo, Imperador, como é que você tá, meu amigo? Então, é o Éder gente boa demais. Então, como eu vou falar sobre a Spin, vou falar só sobre Spin. Outros carros têm algumas coisas semelhantes. Os carros da Chevrolet, a maioria tem suas coisas, tem suas semelhanças. Mas eu vou falar sobre a Spin porque é o carro que eu tenho, né? É o que eu tô aprendendo, é o que eu tô conhecendo. Então, quer dizer, eu tô quanto de tempo habilitado? 4 meses. 4 meses habilitado. Tô indo pra praia, tô indo pra tudo, tô rodando tudo. Quando não tá chovendo, tô saindo pra ir pra lá e pra cá. Tem que sair hoje pra levar um negócio do Mercado Livre que eu comprei que a mulher não gostou, não deu certo, eu tenho que devolver. Senhor, mas tá bom. Então, outro dia eu volto para falar com vocês. Não sei se eu vou fazer vídeo todo dia, se eu vou conseguir todo dia, né? Porque tem que editar, tem que fazer um monte de coisa. Apesar que eu não sou muito fã de edição, não, tá? Eu corto ali o começo e o fim e jogo o vídeo. Mas eu vou fazer uma coisa legal para vocês. Mostrar as coisas que eu for trocar aqui, eu vou mostrar para vocês, tudinho. A nossa Spinzona aqui, que é a máquina, um carrão muito bom. Tem seus problemas, como todo carro tem problema, não tem jeito. O melhor carro do mundo, mexe, dá um probleminha, uns mais, outros menos. Mas essa aqui, muito boa, meu primeiro carro. Você aí que
recém-habilitado, ou você que já é habilitado há bastante tempo, e nunca comprou um carro, você vai comprar o seu carro um dia. Não vai ser fácil, não vai ser barato, mas você vai conseguir, tá bom? Então, me ajuda aí, eu te ajudo aqui, tá beleza? Vem com a gente aqui no nosso novo canal, Imperador da Espinho, beleza? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e me ajuda e vem comigo, vem!